gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula do 8º ano. A gente estava falando no começo das aulas sobre a América Anglo-Saxã e agora a gente vai falar especificamente sobre os Estados Unidos, a maior potência do mundo no momento, né? O país mais importante do mundo, e a gente vai tratar dele agora de forma bem resumida, ok? Bora lá. Olha aí, Estados Unidos. População 327,2 milhões de habitantes. Um pouquinho a mais do que o Brasil, que tem 200 milhões, 220 milhões aí. Eles têm 300 e poucos aí, enfim, quase 100 mil a mais do que a gente. Teve no século XVII o início do desenvolvimento populacional com as 13 colônias da costa leste. Enfim, muitos colonos europeus, principalmente, vieram para a região dos Estados Unidos ali com o intuito de povoar aquela terra ali, como formar uma nova Europa, só que com a matéria-prima, com a possibilidade de extração mineral, de extração vegetal. Então foi criada ali, e nesse processo de criação foram criadas 13 colônias ali na costa leste, mesma região onde fica Nova York, Boston, Nova Jersey. Foram criadas ali 13 colônias do norte até o sul da costa leste ali dos Estados Unidos. Enfim, era bem no litoral ali mesmo, né? Nem a costa toda, mas sim somente ali na parte litoral foram criadas essas 13 colônias, e todo o desenvolvimento dos Estados Unidos, do país dos Estados Unidos, foi dado a partir desse momento das 13 colônias, ok? Olha aí. Formada por imigrantes anglo-saxões, que a gente já falou nas outras aulas aí de onde eles vêm, né? Anglo seria ali da Inglaterra, saxões ali são da região, ou pode ser da Irlanda, mas pode ser da Alemanha, pode ser ali da França. Era um povo da Saxônia, né? Daquela região ali, que povoou esses outros espaços e também chegou aos Estados Unidos. Qual era a base econômica da agricultura, enfim, dessa região, para tornar-se de fato essa grande potência que a gente conhece hoje? Claro, a gente tem que lembrar que, historicamente falando, esses processos que aconteceram aqui na colonização refletem até hoje nas características econômicas e populacionais e socioculturais dos Estados Unidos. Como reflete aqui no Brasil também, questões como a escravidão e o racismo, questões que eram levadas em conta nesse momento aqui, também são levadas até hoje nos Estados Unidos de forma histórica, né? Enfim, plantações de algodão e o futuro da colônia. Plantações de algodão que a gente, o passado histórico, como eu estava falando da escravidão lá nos Estados Unidos, reflete muito com essas plantações aqui. E a plantação de algodão ali, que ali naquelas terras era dado, muito bem dado por sinal, deu às 13 colônias o futuro da economia da manufatura têxtil, ou seja, dos tecidos, de roupas, camisas, calças, ternos, enfim, tudo ali chegava na Europa a partir desse algodão americano, do algodão estadunidense, ok? Organização de povoamento no norte, exploração no sul. A gente tem que lembrar que tem esses dois tipos de organização colonizadora no mundo. Teve de povoamento e teve de exploração. Nas regiões ao sul do globo, como a América do Sul, a África, por terem um clima um clima tropical, né, era mais comum que elas fossem colônias de exploração, ou seja, porque ali naquela região de temperatura tropical era possível plantar certas coisas que não eram possíveis plantar na Europa ou nos Estados Unidos. Então, as colônias de povoamento geralmente eram as do norte dos Estados Unidos, ali na Europa, enfim, elas foram colônias de povoamento por terem esse clima mais frio e por lembrarem a Europa, e também por não terem condições da plantação de certas culturas agrícolas, como o exemplo da cana-de-açúcar. Não era possível plantar na Europa, não era possível plantar nos Estados Unidos, então eles vieram para a América do Sul, plantaram, deu certo e levaram para lá. Então, no norte, nos Estados Unidos, teve mais essa colonização de povoamento. Tem uma clima parecida com os Estados Unidos, enfim, mas só que dentro dos Estados Unidos tinha uma própria divisão. As colônias do norte, ali das 13 colônias, elas eram mais com a questão do povoamento, dos colonos, enfim, de
transformar aquele lugar num lugar possível para viver, né? E ao sul, que tinha um clima mais ameno, um clima mais próximo do tropical ali, eram levados em conta a questão da escravidão e a questão da plantação do algodão. Foi muito importante para a colônia, claro, mas isso daqui já refletiu futuramente no processo de guerra civil que teve lá nos Estados Unidos entre as colônias do Norte e a colônia do Sul, numa luta que o embate era que o Norte queria que a escravidão fosse abolida e o Sul não queria que fosse abolida. E por isso a gente consegue perceber esses reflexos históricos até hoje em estados do Sul dos Estados Unidos, como Mississippi, que tem a bandeira confederada, tinha até pouco tempo na sua bandeira do seu estado. Essas regiões elas são mais propensas a crimes de racismo, por exemplo, por terem exatamente esse passado histórico aí de se aliarem à escravidão, ok? E aqui, rápido desenvolvimento da colônia, claro, né, por causa, enfim, teve todo um incentivo aí da Inglaterra, teve um incentivo desses países aqui para povoar essa região, então foi rápido o desenvolvimento. E aí se percebe até hoje esse rápido desenvolvimento, principalmente na questão das indústrias, os setores, os polos mais importantes de industrial dos Estados Unidos ficam ali no norte. Pittsburgh é um reflexo disso, enfim, que é a cidade de metalúrgicos, né, que eles chamam. E aqui, já saindo da costa leste, a gente já passa para a questão da marcha para o oeste, que eles saindo ali dos Estados Unidos, quer dizer, das 13 colônias, eles foram ocupando esses novos espaços ao oeste, sem saber quem morava lá, que tinha terras, enfim, eles tinham que ocupar. Os americanos já tinham ocupado as 13 colônias, já tinham exaurido aquela região ali, já tinham se estabelecido, agora tinham que partir para o oeste. E essa questão aqui foi chamada de Far West, para oeste, que se a gente for ver ali na linguagem, né, Far West é faroeste, que a gente já lembra aí de filmes filmes de Clint Eastwood, filmes enfim, de Tom Ford, toda essa galera aí que era ligada a essa questão dos cowboys, de mocinho, bandido, essas cidades aí no meio do deserto, que reflete muito esse período aí do Far West, regiões como Dallas, Texas, que tem essas regiões desérticas aí que foram estabelecendo algumas cidades a partir disso, ok? Junto com esse Far West, como eu disse para vocês, ele não estava ligando quem morava lá, se tinha população, então os nativos indígenas, os donos de fato da terra americana, sofreram muito com isso, com esse genocídio indígena, porque quem partia para o oeste partia já com armas de fogo, com mantimentos, contra uma população indígena que vivia com arco e flecha, com lanças, com armamento bem arcaico e rústico, e contra eles, contra armas de fogo, eles não tiveram muita chance. Então foi um verdadeiro genocídio indígena nesse processo de Far West. Isso a gente vê bastante nos filmes também americanos, com o índio como o vilão, como o antagonista ali da história, ok? E aqui desenvolvimento rápido da população também, foi desenvolvimento da colônia aqui, agora da população, com esse processo de Far West, né? Então a gente vira ali que era possível estabelecer cidades e terras nessa região, então eles partiram para lá. E essa aqui é a cidade mais importante dos Estados Unidos, né? Washington, que é a sua capital. Boston também, que faz parte das 13 colônias, é uma das cidades mais antigas. Nova York também, que é muito conhecida, que é uma metrópole mundial, né? Que passa quase tudo ali que a gente conhece a partir do mundo capitalista, passa por Nova York, vem de Nova York de alguma forma. Nova Jersey também, que fica ali, que é vizinho de Nova York. Detroit, que é uma cidade que antigamente já foi muito mais importante quanto a questão do mercado automobilístico, hoje em dia nem tanto. Chicago também, que é uma cidade importantíssima, antiga. Pittsburgh, que eu falei sobre a questão sobre o aço, o ferro. Los Angeles também, que é uma metrópole mundial, também que é conhecida pelos filmes, que é conhecida ali por imigrantes também. Isso aqui já é a partir do São Francisco também, é a partir do Far West. A gente já consegue ver no nome de São Francisco, Los Angeles, eram todos territórios ali que pertenciam ao México.
Então, não somente os nativos indígenas sofreram com esse processo, mas também os mexicanos, que perderam muito de suas terras a partir de tratados e a partir da força também contra os estadunidenses. Aqui os vazios demográficos, e essa aqui é uma questão física, né, que a gente tem que lembrar. Os Estados Unidos têm um contingente populacional bem grande, mas tem alguns lugares que existe esse vazio demográfico, por exemplo, nesses lugares que ficam entre as planícies e os Dolomites modernos. Dolomites modernos a gente tem que lembrar que ficam ali entre na região do Colorado ali e região dos Montes Apalaches. Então, naquela região ali que fica no meio, por não receber a umidade que vem do mar Atlântico, nem do mar, nem quer dizer, não vem do Oceano Atlântico, nem do Oceano Pacífico, então aquela região ali fica desértica. Região principalmente de Nevada, onde a gente conhece Las Vegas, né? É uma dessas regiões aí que não consegue receber essa umidade vinda dos oceanos. Então, por isso, tem esse vazio demográfico, porque, é claro, é difícil ou impossível viver num deserto. Los Angeles, quer dizer, Los Angeles não, Las Vegas, ela surgiu a partir de um deserto, mas a partir de um processo bem árduo, digamos assim, para crescer uma cidade no meio do deserto. Ok? Aqui muitos imigrantes, essa é a população mais ou menos que se baseia os Estados Unidos agora, muito diversificada, miscigenada, com vários processos ali populacionais. Tem os brancos europeus, que a gente não tem, eles têm que lembrar que eles são imigrantes, os donos da terra de fato americanos são os nativos americanos, os indígenas, que estão lá há muito tempo, né, se estabeleceram lá tem muito tempo, então eles também são imigrantes, os brancos europeus. Afro-americanos também que vieram nesse processo de escravidão, asiáticos, indianos. Todos esses dois pontos aqui vieram exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente no processo de migração de cérebros, ou seja, ali na Índia e também em alguns países asiáticos, é muito levado em consideração a educação, né, eles terem uma mão de obra ali especializada ligadas a setores da economia como a indústria, como a questão espacial, como a questão matemática, enfim, tem esse estereótipo já estabelecido nesse povo, mas foi de fato uma migração que ocorreu, essa migração de cérebros. E a pequena população original, os nativos americanos, porque sofreram com um processo que a gente acabou de falar, que foi o genocídio indígena, que matou milhares deles, para fortalecer e criar o Estado, o país, a nação dos Estados Unidos. Ok? Espero que a aula tenha sido muito boa para vocês, que vocês possam ter entendido um pouco e que possam copiar no quadro aqui um pouco e que tenham um ótimo momento de estudo também. Obrigado demais e bom dia.